nós voltamos com o Jornal Jangadeiro às 10 horas e 20 minutos. Qual a história não contada deste país? Devemos confiar na história dita oficial? No ano em que comemoramos o bicentenário da independência, trazemos de volta à discussão os detalhes de todo esse processo. Dom Pedro realmente estava pomposo durante o grito do Ipiranga? Pomposo é ótimo, é da época dele mesmo. Qual é a real participação de Dona Leopoldina na independência? Vamos chamar um historiador, alguém que possa discutir o que os líderes de agora podem aprender também com os líderes do passado. O JJ Entrevista recebe o escritor e pesquisador Paulo Rezzutti. Ele é membro titular do Instituto Geográfico de São Paulo. Publica pela editora Leia Brasil a série A História Não Contada. Entre os livros, todos best-sellers, estão, por exemplo, as biografias de Dom Pedro I, e esse livro venceu o Prêmio Jabuti, e de Dona Leopoldina também. Em seu canal do YouTube, onde possui mais de 275 mil inscritos, seus vídeos semanais sobre a história do Brasil e do mundo são assistidos por milhares de pessoas. Deixa a gente conversar com o Paulo. Bom dia, Paulo Rezzutti. Bom dia, Nonato. Como vai? Bem, obrigado. Agradecendo a sua disponibilidade para dividir conosco informações importantes. Uma aula, certamente, que a gente vai ter sobre história. A história sempre foi contada em duas versões, a oficial e aquela não oficial, a que os historiadores não tiveram acesso à época. Você faz uma leitura sobre a história não contada. Até que ponto ela diverge da oficial? A oficial é sempre o Dom Pedro no cavalo, né? Como você lembrou no quadro do Grito do Ipiranga. Aquilo é a história oficial, né? A história que o Império estava querendo contar de um príncipe que deu um grito às 4h30 da tarde, às 4h35 estava tudo separado, a gente já estava liberto de Portugal, né? Por exemplo, Ceará e outras províncias, antigas províncias do norte, né? Hoje nordeste do Brasil, vão ficar livres dos portugueses lá para 1823, né? Nada começa e termina só com o grito em si. Você tem vários processos onde você tem a participação do povo, você tem a participação de mulheres, como a Dona Leopoldina, nesse processo da independência, que começa e termina muito antes e depois do que o 7 de setembro. Okay. Então, como é o seu processo de escrita? Como é que você faz as suas pesquisas? A partir de que ponto se tem acesso à não oficializada história? Geralmente por documentação primária, né? Então, cartas, documentos, acervos particulares, acervos públicos, mas que, por modismo da própria história, acabam não sendo acessados, não acabam sendo estudados, né? A gente tem alguns ciclos, né, na história do Brasil, e, por exemplo, quando eu estava escrevendo sobre a biografia do Dom Pedro I, eu estava nadando de braçada na documentação do Império, lá no Arquivo Nacional, onde a moda era pesquisar sobre a gente estava no governo da Dilma e estava tendo a Comissão da Verdade. Então, assim, o foco das pesquisas históricas estavam na época da ditadura. Então, das prisões políticas, dos crimes cometidos pela ditadura. Então, a nossa história, também a pesquisa histórica, ela é feita de ciclos. Então, às vezes, muita coisa é esquecida porque em determinado ciclo que se estudou muito aquele assunto, certas documentações não foram analisadas, não foram vistas. O que eu mais gosto é trabalhar com a documentação primária, e geralmente escrita pelos próprios personagens da nossa história. Quais são os bastidores de 1822? Conta pra gente a convivência do Império, o que estava ocorrendo naquele momento, de confusões políticas, as brigas, as futricas que realmente aconteciam. A gente está tendo uma crise política no Brasil, porque em 1820 teve uma revolução no Porto, lá em Portugal, que derruba o absolutismo do Dom João VI e obriga ele a retornar para Portugal.
Então você tem uma crise política, você tem uma ruptura do regime absolutista e você tem a entrada do regime liberal, a ascensão da burguesia nesse processo. E aí o Dom João perde um pouco do poder, mas deixa o Dom Pedro aqui como príncipe regente. E os brasileiros, muito antenados, novidadeiros, eles adoraram essa história de liberalismo, adoraram a ideia da gente ter uma constituição finalmente, porque a gente não tinha uma constituição. E aí é feito eleições para mandarem os deputados para a Constituinte Lisboa. Só que antes que esses deputados chegassem, a Lisboa já começa a mandar ordens para o Brasil, mandando, por exemplo, o príncipe retornar para Portugal, que não era para ficar ninguém aqui no Brasil, fechando tribunais, esvaziando toda a parte administrativa do Brasil deixada pelo Dom João VI. Assim, a ideia de Portugal era esvaziar todo esse Estado que foi criado aqui com a chegada da Corte em 1808. E aí você tem, então, um pânico das elites, principalmente do Sul e do Sudeste, não tanto do Norte e do Nordeste no começo, porque o regime de ventos fazia com que o Norte e o Nordeste tivesse mais... Regime de ventos não, regime marítimo, né, das correntes marítimas, fazia com que o Norte e o Nordeste tivessem mais comunicação direta com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. Então esses deputados que estão lá em Lisboa do Norte e Nordeste, inicialmente eles não acham ruim essa questão de não ter mais uma capital aqui no Brasil com um governo centralizado. Só que o Sul, o Sudeste e o Centro, eles não acham tão legais assim. O Nordeste vai esquecer essa coisa do legal quando as tropas portuguesas começam a reagir contra os militares brasileiros aí na região. Então a gente vai ter a questão do FIDIE, que vai aterrorizar aí o Ceará, Piauí, toda essa região. Você vai ter o Madeira de Melo na Bahia, aonde só por você ser brasileiro você não podia ter altas patentes. Então tem uma revolta dos portugueses que tem que se reportar aos brasileiros. Isso incomoda muito, ainda tem essa questão de nós portugueses somos superiores aos brasileiros. E aí toda essa movimentação é que se reúne ao redor do príncipe, inicialmente pedindo para ele ficar e depois pressionando por uma independência total. Então são vários fatores que levam a isso. Uma luta que houve, por exemplo, o Ceará participou junto ao Piauí, Pará e Maranhão, de lutas pela independência. A gente tem essa informação chegando aqui. A coroa portuguesa, mesmo depois do Grito do Ipiranga, desejava manter o norte do país dominado por Portugal. Como foi essa batalha do Genipapo? É uma das mais comentadas, uma das mais conhecidas, né, depois de tudo que aconteceu na Bahia, é realmente a Batalha do Genipapo, que aconteceu aí no Nordeste. Você tem o Fidie, que era um militar português que vai tentar manter as possessões aí dessa região em nome da coroa portuguesa. Ele vai acabar sendo preso, vai depois ser deportado para Portugal, onde Portugal ele vai acabar sendo recebido como um herói por ter tentado isso. A gente tem, como eu disse, a questão do Ceará e outras províncias do norte, que hoje a gente chama Nordeste, que vão aderir realmente ao Estado brasileiro em 1823, mas ainda você tem o Grão-Pará lá em cima, em Belém ela vai ser uma das últimas províncias a ficarem do lado do Brasil. Então, assim, a gente vê que não foi uma coisa pacífica, nem tranquila e nem tão rápida. E mesmo após tudo isso, a gente ainda tem que pagar uma indenização para Portugal por tudo que aconteceu. Quer dizer, a gente só fica realmente livre de tudo isso quando a gente assina o Tratado de Paz e Reconhecimento com Portugal em 1825. Quer dizer, são aí quase 5 anos, são 3 anos aí de luta para conseguir isso. E é interessante porque a gente fala do 22, do 7 de setembro, em Portugal eles aprendem na escola, os portuguesinhos, que a gente só ficou livre de Portugal em 1825, que é quando tem o Tratado da Independência. O embate, só para ilustração dos ouvintes, ocorreu no dia 13 de março de 1823, lá às margens do rio do mesmo nome, Campo Maior, no Piauí,
integrava o Pará também e o estado do Ceará fazendo frente a essa resistência. A resistência... E tem o memorial, né? Tem o memorial e tem o cemitério. Isso. Desse local todo. Sempre que se fala da participação de homens nessas datas especiais, mas qual é a importância, a participação das mulheres? Vamos colocar aqui a Dona Leopoldina, por exemplo. A Dona Leopoldina, eu brinco, é uma frase que desde que eu lancei o livro sobre ela em 2017, eu falo eu brinco que o fico dela foi anterior ao fico do Dom Pedro. Ela já estava mais propensa a ficar no Brasil do que o marido. Ela que costura o fico, dia do fico de 9 de janeiro de 1822, quando ele fala que não vai retornar a Portugal, apesar das ordens mandadas pelas cortes. Ela vai trabalhar o tempo todo pela questão da independência. No início, não pela independência, mas pela manutenção de uma autonomia do Brasil em relação a Portugal. E ela vai ser a primeira mulher a pelo menos interinamente, governar o Brasil. Quando ele parte para São Paulo, que estava tendo uma revolta em São Paulo, por isso que ele veio para São Paulo. Quando ele parte para São Paulo em 14 de agosto de 1822, ele deixa ela, né, tem um decreto de 13 de agosto, nomeando ela como princesa regente do Brasil. E é como princesa regente que ela vai reunir o Conselho de Estado no dia 2 de setembro, com notícias vindas de Portugal, de questões envolvendo o retorno deles para Portugal, a invasão na Bahia, o que está acontecendo no norte, no nordeste do Brasil, que ela e os outros conselheiros vão aconselhar o Dom Pedro a fazer logo essa independência. Tem uma carta dela que diz assim: você disse o que ia fazer em São Paulo, fazei-o logo. Eu brinco que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher empurrando esse grande homem para frente. Foi o caso da Leopoldina. Só que não é só ela, você tem participação de mulheres que não tinham poder de mando, né? Não nasceram para isso. Você tem a Maria Filipa, que foi uma negra capoeirista, de acordo com a tradição, que enfrentou os portugueses com outras mulheres. Você tem a participação da Maria Quitéria, você tem a participação da sorora Joana Angélica em fevereiro de 1822, que vai ser morta por tropas portuguesas no convento da Lapa, porque ela se recusou a deixar que essas tropas entrassem para caçar militares portugueses que eles achavam que estavam no convento da Lapa. E assim, essas são as mulheres que a história guardou. Só que a gente imagina o quanto mais não tem que foi completamente esquecido, né? Porque não tinha alguma posição de destaque. A Maria Quitéria, bem ou mal, ela enfrentou o pai, mas o pai era um fazendeiro do Recôncavo, quer dizer, tinha uma certa projeção. Então ela foi registrada no Rio de Janeiro pela Maria Graham, que era uma viajante inglesa, que entrevistou ela, também graças a uma mulher que a gente tem até o retrato da Maria Quitéria e um relato sobre quem era a Maria Quitéria, porque isso saiu num livro inglês chamado Diário de uma Viagem ao Brasil, da Maria Graham, que depois foi publicado no Brasil. Então, quer dizer, se não fossem essas pessoas que tiveram além dessas pessoas que tiveram mais destaque, eu imagino quantas outras mulheres não participaram da luta e a gente talvez nunca vai ficar sabendo. Agora, ainda voltando à história não oficial, nas salas de aula a gente lia muito Sotomayor, estou falando por causa da minha idade, né? Deve ter hoje novos autores e devem ter mais uma precisão sobre os relatos. Mas contava-se que Dom Pedro, na verdade, teria no meio da viagem pedido para descer do cavalo porque ele estava com dores. Até que ponto esse episódio irreverente também tem a ver com a independência? Olha, ela não influenciou a independência, né? Não é porque ele estava com dor de barriga que ele deu grito, né? Mas ele realmente estava. Isso daí não é. Isso é real. Real. Tem relatos de vários participantes da independência que já em 1826 até 1860 vão deixar as suas memórias, né? E todas elas são unânimes que o Dom Pedro subiu de Santos para São Paulo no dia 7 de setembro com dor de barriga e foi tendo que parar em vários locais. E aí ele para em São Bernardo do Campo
numa região chamada Córrego dos Meninos, que foi a última parada que a guarda de honra ainda estava com ele. Aí ele manda essa guarda de honra esperar na região dos Moinhos, que é justamente a região onde houve o grito, né, que é o Ipiranga. E aí depois ele vai seguir... Bendita dor de barriga, hein? Não é. E aí ele vai seguir para aquela região para se encontrar com essa guarda de honra quando o correio, né, que chega dessa reunião que teve no 2 de setembro, lá no Rio de Janeiro, chega em São Paulo e encontra ele nesse lugar, no matinho, literalmente, e entrega as cartas. Você tem um ouvinte aqui que está querendo saber, era um cavalo, era uma mula mesmo que carregava Dom Pedro? Era uma besta gaiada, era uma mula, porque o que acontecia? Para você descer pelo calçadão do Lorena, que era a estrada que ligava o Planalto ao litoral, você não podia descer com cavalo, porque o cavalo, a tração da mula é melhor, o ponto de equilíbrio da mula é melhor, então todo o transporte era feito ao lombo não só de carga, mas de pessoas por essa estrada era feito no lombo de mulas. Tanto que nessa região do Ipiranga, onde ele para, era onde era feito as trocas dos cavalos. Você deixava o cavalo e alugava uma mula para descer a serra. Então, realmente, ele não estava como está no quadro. Aliás, o quadro todo é uma construção muito posterior. O quadro é de 1888. Pedro Américo. E o Pedro Américo diz num documento que tem uma parte ficcional. Então, por exemplo... ele não está no cavalo, ele estava com uma fardeta azul de polícia, lá ele não está muito bem com essa fardeta azul da época. As pessoas, os guardas que estão embaixo, se você olhá-los, eles estão usando a farda dos Dragões da Independência. Aquele desenho da farda é feito pelo Debré em 1823, quer dizer, eles não podiam estar com aquela farda em 22. Mas havia uma guarda de honra, não com aquela roupa, mas havia. O relevo está totalmente diferente, o riacho do Ipiranga, na verdade, nunca passou de um córrego, tem várias imprecisões, mas é aquela coisa, era como que se queria passar a história para as pessoas, né, da época. Só para a gente concluir aqui essa excelente participação sua e trazendo para o presente, o que Dom Pedro diria se visse o que o nosso país se tornou? Olha, eu não sei, viu? Essa daí é uma boa pegadinha. Não sei, eu acho que ele não gostaria muito, não sei. Eu acho que ele teria outras ideias para o Brasil. Ele, apesar dos laivos absolutistas dele, né? Mas era uma coisa meio de... Ele não tinha paciência, ele queria que o negócio fosse feito, ele não tinha tempo para demagogia. Mas ele fazia, né? Ele fecha a Constituição porque tá vendo que de lá não vai sair nada e dá uma Constituição mais liberal do que a própria Constituinte estava fazendo. E nessa Constituinte, por exemplo, ele coloca aqui uma coisa que existe até hoje, que é o ensino primário é gratuito para toda a população brasileira e tal. E a gente vê que, assim, essas ideias de educação que ele tinha para o Brasil ainda estão longe de ser alcançadas, por exemplo, né? Só uma das coisas que desde 24 ainda permanece não totalmente realizadas. Fazer uma pergunta aí. Perguntar a pergunta é ótimo. A família imperial, os descendentes de Dom Pedro ainda aguardam a ocasião de terem o Brasil retornando ao Império, ao Brasil não colônia de Portugal, mas o Império. Esse Messias que a família aguarda, é possível ainda há algum tempo? Isso é difícil de imaginar. Messias é meio complicado, né? Mas, enfim, eu acho que, assim, toda família é complicada. Não é toda a família. Tem gente que dentro da família que é republicano e que não quer nem saber disso. O próprio Dom Pedro II era. Ele dizia que se ele pudesse levar o Brasil à república, ele já teria abdicado há muito mais tempo. Então, assim, eu não sei. É uma coisa meio mítica isso, né? De que realmente é uma parte da família mais tradicional, mais... talvez reacionária seria a palavra correta, que ainda sonha com um passado imperial meio fictício, né, porque é um país idealizado que nunca foi, tem muito romantismo nisso,
e o que me dá mais pena não é eles sonharem, né? Você Uhum. pode sonhar com todo mundo. É muitos brasileiros embarcarem nisso. Porque eu acho que tem uma questão da busca pelo pai, sabe? Aquela pessoa assim que vai Aham. resolver todos os problemas, você não vai precisar pensar em quem vai votar. Mas não era assim nem na época do Império. Você tinha que votar, quer dizer, tinha. Quem tinha dinheiro votava, né, naquela época. Mas assim, quantos anos o Dom Pedro II levou para conseguir limpar o Senado? Porque o Senado era vitalício. Então ele teve um trabalho miserável para conseguir limpar o Senado para poder ter pessoas que fossem a favor da abolição da escravatura. Enquanto ele não conseguiu limpar o Senado, ter uma maioria do Senado favorável à abolição, não saíram nem os primeiros projetos. Uhum. E porque era uma lista tríplice, cada província mandava uma lista tríplice e ele que escolhia quem ia ser o novo senador. Então eles tentavam colocar só senadores que não eram abolicionistas, apesar da população votar em pessoas que eram a favor da manutenção da escravidão no Brasil. Então, eu acho que essa coisa da gente pensar no Império, né? Muita gente pensa no Império como tendo um imperador que vai ser o juiz e vai ser o protetor e vai resolver todos os problemas do Brasil. É uma ficção absurda. É verdade, você falou em vitalicidade aí, e é verdade que os descendentes ainda recebem por conta do Império? Laudêmio, né? Não, é o que eles recebem. Eles recebem uma taxa chamada Laudêmio. Efiteuse. O Dom Pedro, o Dom Pedro II, ele herdou uma fazenda que é a fazenda do Córrego Seco. Essa fazenda, ele mandou lotear a fazenda, pegou 3 lotes para ele, que eram para fazer o cemitério, a catedral e o paço dele, a casa dele lá em Petrópolis. O resto, ele aforou, ele não vendeu o direito à terra, ele aforou o direito ao uso da terra. Então, assim, até hoje, os descendentes, uma parte dos descendentes, não todos, eles recebem essa taxa que é cobrada pelo aforamento, pelo direito ao uso da terra, quando a terra é transferida. Então, quando é vendido um apartamento ou uma casa nessa região, que antigamente era essa fazenda do Córrego Seco, então acho que é 1%, 2%, isso reverte para a imobiliária de Petrópolis, que é a dona disso tudo. Isso daí é uma coisa que o Estado e a Igreja também recebem. Uhum. E outras famílias também recebem, né? Você tem, às vezes, cidades inteiras construídas em cima de uma antiga fazenda que a Igreja foi lá, loteou e aforou. E até hoje tem cidades inteiras que pagam o foro para a Igreja. O Estado, ele controla todas as áreas de marinha, né? A área da costa brasileira, que também paga o direito... Terras de marinha. As áreas de marinha pagam também, quem tem casa aí sabe, nessa região sabe, que paga uma taxa para o Estado. Então, assim, para tirar esse direito desses últimos remanescentes da família que recebem isso, teria que se rever todo o código que dá também direito a essas outras, o Estado, a Igreja e outras famílias que nem são mencionadas e que muitas controlam, às vezes, até bairros inteiros na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades grandes do Brasil. Aqui em teria Fortaleza, que acabar tudo. Aqui em Fortaleza existe a cobrança de laudêmio, que é enfiteuse, né? Na verdade. Enfiteuse, laudêmio, Olha, tem pergunta de ouvinte, só para encerrar. Tem uma pergunta do ouvinte aqui, Paulo, o Vandenberg está pedindo para você falar um pouco do seu livro, Titila e Demonão, que é falando aí do relacionamento de Dom Pedro com a Marquesa de Santos e até que ponto, né, e a influência dela sobre Dom Pedro. Esse livro eu lancei, foi meu primeiro livro, na verdade, assim, comercial, que eu lancei em 2011. Eu estava fazendo uma pesquisa para escrever a biografia sobre a Marquesa de Santos, que eu lancei em 2013. E aí eu me deparei com 94 cartas inéditas do Dom Pedro I para Marquesa de Santos, que foi a amante mais famosa dele. Teve várias, mas a Marquesa foi a que até durou mais, 7 anos de relacionamento. E eu achei essas cartas na Hispanic Society of America, em Nova York. E aí eu transcrevi essas cartas e publiquei num livro chamado Titila e Demonão, para se chamar A Marquesa e o Imperador. Só que quando eu li as cartas, não tinha como usar esses títulos, né?
porque eram cartas íntimas de 2 namorados, né? Mais de um namorado, né? Porque a gente não tem, uma ou outra vez a gente tem a voz dela. Geralmente são as cartas dele para ela que sobreviveram porque ela guardou e ele não. Então, aí eu publiquei esse livro em 2011, e esse livro, assim, é como se você invadisse o WhatsApp de 2 amantes hoje em dia, né? Tudo que tem hoje tinha naquela época. Só que a gente vê uma pessoa mais humanizada, né? A gente vê esse imperador em carne e osso, muito preocupado com os filhos, muito preocupado com a saúde de todo mundo, muito preocupado em cuidar de animais, muito zeloso por esse amor. Ele mesmo faz uma diferença numa dessas cartas, é muito interessante que ele faz a diferença entre fazer sexo com o amante e fazer sexo com a imperatriz, que ele diz: ontem mesmo fiz amor de matrimônio para hoje fazermos o nosso amor de devoção. Então, quer dizer, ele realmente era apaixonado pela marquesa, foi durante muito tempo. Bem, pergunta... Pois não, conclua, desculpa. Não, e aí só essa questão de influência, você efetivamente tem uma influência dela na assinatura do Tratado de Independência em 1825, e isso relatado pelo próprio Charles Stuart, que é o ministro plenipotenciário que vem fazer esse tratado, onde diz que ela, não a questão de dinheiro, mas algumas fórmulas de tratamento que ela fez com que o Dom Pedro aceitasse, que estava dentro do tratado. Está sendo lançado por conta dos 200 anos da independência o filme A Viagem de Pedro. O Cauã Raymond faz pela segunda vez a interpretação de Dom Pedro. E uma coisa interessante, é um Dom Pedro que não é o pegador, é frágil, não é a figura que passou dos livros da história. É a não oficial também? Eu acredito que seja. Eu confesso, eu não assisti o filme ainda, mas é interessante retratar uma pessoa assim mais de carne e osso. Quero conferir ainda. Olha, a gente só gostou de sua participação, excelente, e desejo que realmente cada vez mais leitores pelo país possam visitar o seu site e também comprar o livro, que é bom para o autor e principalmente para quem descobre que a nossa verdade histórica às vezes tem fake news também. Muitas. Tem muitas. A fake news não é de agora. Uhum. Obrigado, Paulo. Grande abraço. Eu que agradeço, Donato. Um abraço. Tchau, tchau. 10h48.